Então vamos ler apenas o capítulo 2, de 8 a 9, se você achou, por gentileza, coloque-se em pé, reverenciar a palavra de Deus, não a mim, jamais. Efésios 2, 8 e 9, eu vou apenas ler esse versículo, e diz assim, a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus nos abençoe. Poder sentar, amado irmão e irmã. A gente ouve até de não crente a seguinte expressão: no Velho Testamento vivia-se o tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, por isso podemos fazer o que nós queremos. Não é bem assim, né? O tempo da graça não quer dizer que você tem que viver de qualquer jeito, de maneira nenhuma, né? O livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, eu não vou ler ainda para fazer base da nossa palavra nessa noite, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Guarda esse detalhe: a todos os homens. Por isso nós não gostamos da ideia de que a salvação é para alguns eleitos, alguns predestinados. A graça é para todos. Agora, se todos vão ser salvos, vai depender da responsabilidade de cada um. Hoje tem se feito um cavalo de batalha muito grande com a questão da graça, tem bagunçado a doutrina da graça, tem surgido o ensino dos mais exóticos, mais malucos em nome da graça. Mas a graça de Deus, para aqueles que não percebem, é um presente de Deus para nós. A reforma protestante do século XVII, ela começou em 1500, né? E 17, ela se deu, e ela tinha 5 pontos basilares. Um deles era somente a graça, era somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça e somente a Deus glória. Foi a base da reforma protestante, que trouxe para nós. Então eu quero ficar nesse somente a graça. É um dos pilares da nossa doutrina como igreja de Cristo. Se desejarmos gozar vida abundante que Jesus nos deu, temos que compreender a graça de Deus, viver a graça de Deus, anunciar a graça de Deus e testemunhar a graça de Deus. Amém, igreja? A forma que Deus escolheu para resolver o problema do homem, também a questão do pecado, foi o quê? Ao invés de condenar, de abandonar o homem, de odiar o homem, foi amá-lo e perdoar os seus pecados. É isso que chamamos de graça de Deus. Amém, amado? Graça de Deus. Deus é sempre justo, por meio de Jesus Cristo, Ele garante para nós. Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Mas pastor, tem situação que nós crentes vivemos, que a gente fica assim discutindo essa bondade. Não discuta não, amado. Você pode não compreender a bondade de Deus, mas a bondade de Deus é para sempre. Ele é bom em todo o tempo. Amém, amado? Tudo que acontece na nossa vida, de dissabor, de tristeza, de amargura, com certeza é parte da herança do pecado. Não é nada de Deus, Deus não faz nada de mal para nós, Ele é bom em todo o tempo. Creia nisso, amado. Então a graça é dom, é favor imerecido, é benevolência, é perdão concedido a alguém que está sob pena de juramento, né? Nós ouvimos um presidente o presidente deu a graça dele para alguém. Graça significa perdão.
deu perdão à pessoa, né? Que talvez dizer, é isenção de culpa, né? Presente imerecido. Graça, portanto, é presente de Deus para o homem, visando livrá-lo da condenação eterna. Cada pessoa que está nesse recinto aqui, inclusive eu, se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, se Deus não tivesse entrado com benevolência para perdoar o nosso pecado, nós estaríamos irremediavelmente indo para o inferno, condenados. Foi a graça de Deus que nos livrou disso. Amém, amado? E é por essa graça que estamos aqui. Nós vamos conhecer e aprender sobre os 5 benefícios da graça. Pastor, mas só tem 5? Não, tem muitos outros benefícios, mas eu quis hoje, Deus trouxe a minha alma, o meu espírito compartilhar com vocês 5 benefícios da graça de Deus para nós. E se nós usufruirmos desses 5 benefícios, cuidar desses 5 benefícios, pregar esses 5 benefícios, anunciar esses benefícios, Deus fará coisas tremendas no nosso meio. Amém, igreja? Primeiro benefício da graça de Deus. Deus nos dá vida. Esse é o grande benefício. E vos vivificou, estando vós mortos. Capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Mas como nós estávamos mortos, nós não estamos aqui. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado, Ele trouxe vida para nós. Primeiro benefício, então, da graça salvadora de Deus, é trazer vida. Hoje temos vida, e vida em abundância. Amém, amado? Então, o ter vida é isso. Quantas pessoas estão vivendo na amargura, na tristeza, na depressão, na raiva, na revolta, e nós estamos aqui hoje adorando um Deus que trouxe para nós vida. Amém, amado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas Deus mostra também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23 fala isso também. A salvação de Deus é oferecida pela graça mediante a fé, para todos e em todos os momentos. Todas as pessoas é oferecida a graça de Deus. Então a graça, Wesley tinha uma metodologia muito bonita, fácil de entender a graça, que ele estratificou em 4 momentos da graça de Deus acontecer na vida do crente, 4 momentos da graça acontecer na vida da pessoa. Mas a graça de Deus não se divide, graça é graça. Só didaticamente, para que você compreenda, ele fez isso, né? Ele estabeleceu o que nós chamamos de graça preveniente. A graça preveniente não é só os metodistas que creem nisso, mas nós passamos o pano nessa palavra, tiramos o pó dessa palavra, né? E nós damos mais ênfase. É o quê? É quando Deus atua na conversão, Deus agindo por nós. Deus chega primeiro do que nós. Quando você chega com o evangelho, para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo, o Espírito Santo já chegou primeiro para convencer o homem de 3 coisas: da justiça de Deus, que é reta, do juízo de Deus, que é verdadeiro, e do pecado do homem, que vai o levar para o inferno. Ele é convencido disso. Aí ele tem a responsabilidade da graça de Deus, que é escolher servir a Cristo, entregar a vida a Cristo ou não, mas Deus entra. Essa é a dimensão convincente da graça de Deus. Ele convence a nós. Amém? Você tem amigos que já foi convencido por Deus, mas ele não quer entregar a vida a Jesus. Já foi convencido pelo Senhor, mas ele não quer entregar a vida ao Senhor. O ser convencido não quer dizer que vai se entregar. Mas aquele que entrega a vida a Cristo, resolve consertar com Cristo, como eu e você fizemos isso, entra em ação a graça justificante. Que é isso? No momento da sua confissão, quando você confessa Jesus, ele diz assim: toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amado? Então, quando você confessa a Jesus, Deus age mediando por você junto ao Pai. A justificação não é o fim, ela é o começo. É quando ele justifica os seus pecados.
Você é justificado. Essa é a dimensão até judicial da graça de Deus. Por quê? Quando Satanás atrevidamente fala para o pai. Você está vendo ali, né? Aquele fulano orando, né? Vou pegar o Alexandre para Cristo, que eu conheço ele aqui, né? Se o inimigo diante de Deus fala assim: olha, fica ouvindo a oração do Alexandre, não. Fica recebendo o louvor dele aqui na frente, não. Rapaz, eu conheço a vida dele. Ih, você não conhece metade. A vida dele, né? E ele deprecia, porque o papel dele é o que em Apocalipse? O acusador dos fiéis. Aí Jesus entra e aqui vem a justificação. Como nosso mediador, e diz: Pai, ele é meu servo. Eu morri por ele, ele veio a mim, eu perdoei os seus pecados, eu limpei a sua vida, então pode receber o louvor e a oração dele. Pode dar um glória a Deus, amado? Temos um Deus que vela por nós, um mediador entre nós e o Pai, que é Jesus. Essa justificação serve para isto. E uma vez justificado, amado, entra em ação a que nós chamamos de graça restaurante. Não é nada de comer não, viu? Graça restaurante é o momento do novo nascimento, da regeneração. É Deus agindo através de nós. Aí, meu amado, o anjo não vai descer aqui para mudar a sua vida, não. É você que tem que mudar. O Espírito Santo não vai vir aqui fazer você parar de fumar, parar de beber, parar de jogar. É você que tem que decidir parar. Essa é a graça de regeneração, restaurante. Deus vai restaurando. É aqui que acontece o novo nascimento. Essa é a dimensão terapêutica da graça de Deus. A graça trata conosco. Você que vai decidir parar de mentir, parar de dar nó nos outros, parar de ser desonesto, parar de adulterar, parar de prostituir, parar de fazer tudo que estava errado. Aquele que fazia isso, não faça mais, diz a palavra. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura ele é, e as coisas antigas ficaram para trás. Só que tem gente que está na igreja, mas as coisas antigas dele não passa de jeito nenhum. Está sempre voltando às coisas antigas. Aí não tem como ele seguir à frente. Então a graça restaurante é para isso, para te preparar. Para quê? Para que a graça santificante venha sobre você de modo maravilhoso. É a hora da santificação, Deus agindo conosco, estamos no caminho rumo à perfeição cristã. Essa é a dimensão ética da graça, onde você é batizado com o Espírito Santo, recebe dons, recebe capacitação. Para quê? Para servir a Deus aqui nesse mundo, enquanto você estiver aqui. Amém, igreja? Na verdade, não há uma ordem cronológica rígida da graça. Separamos assim para que você compreenda a hora, o momento que Deus vai agir na vida da pessoa, né? Mas quando a graça de Deus nos alcançou, primeiramente, a primeira coisa que ela operou em nós foi ressuscitarmos da morte para a vida em Cristo Jesus. Mas que vida, pastor? Há 3 aspectos dessa vida que eu quero levantar com você. Primeiro aspecto, vida no sentido de trazer vida onde havia morte, onde reinava a morte, a tristeza, a dor, a desistência, a angústia, a indecisão, a insegurança. O Senhor trouxe vida nesse lugar. Amém, amado? Segundo aspecto dessa vida, vida no sentido de provisão e cuidado de Deus. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não quer nada com miséria, tudo com abundância, né? A graça de Deus proporciona uma vida de alegria, mesmo no meio da luta. Uma vida de alegria, mesmo no meio da dificuldade. É preciso entender isso, amado. A fé e a alegria de servir a Deus está presente nesse lugar. Terceiro aspecto da vida que Ele oferece para nós é vida no sentido de viver eternamente. João 3,16 fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é dada a nós, é fruto da graça de Deus. Jesus disse, amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo que deu o seu Filho.
Então fica aí para nós essa primeira lembrança. O maior benefício da graça, então, foi vida, aonde não havia vida. Você pode dizer um amém? Segundo benefício da graça de Deus, Deus nos torna filhos de Deus. Efésios 5, Efésios 1, 5, se você observar, deixa aberto o texto, se olhar, vai dizer exatamente assim, nos destinou para Ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando fala predestinou aqui, é porque Ele escolheu você, até mesmo antes do seu nascimento, para que você seja filho de Deus. Ele escolheu você para ser filho de Deus. Agora, se você quis ser um filho rebelde e foi embora, aí é com você. Mas quando você é alcançado pela graça, Ele então te faz filho, torna filho de Deus. Às vezes as pessoas religiosas do nosso Brasil ficam iradas quando falamos que nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criatura de Deus. Deus criou com o maior cuidado, com o maior carinho, mas essa criatura rebelou no Éden, foi embora da presença de Deus, e agora quando ela está voltando para o Pai, ela vai tornando filho de novo. Quem está entendendo isso pode dizer amém, amado? Os que vivem sem Jesus são considerados como criaturas e não filhos de Deus. Esta graça nos torna filhos e filhas de Deus. Você é filho, pastor, mas eu não gosto muito, do meu pai, porque a relação com meu pai foi terrível, mas o seu Pai eterno nunca te decepcionou. Eu aprendi no salmista, Salmo 28, fala a memória, fala assim: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E Ele te acolhe, e nele não há defeito, nele não há nenhuma coisa que você possa revoltar. João 1, 11 diz assim, e 12: mas a todos quanto receberam, quantos receberam Jesus aqui? Levanta a mão e diga amém. Todos quantos receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, não da vontade da carne, mas nem da vontade do homem. Portanto, amado, está aqui, a graça nos torna filhos e filhas de Deus. Amém, amado? Terceiro benefício da graça de Deus: a graça de Deus nos capacita para fazer a obra dele. Segundo Coríntios 9, 8, fala para nós isso, que nós somos cooperadores com Deus. Aliás, uma coisa que a gente tem que corrigir: nós não fazemos a obra de Deus. Nunca diga eu estou lá fazendo a obra de Deus. Nem pastor, nem ninguém faz a obra de Deus. Sabe por quê? A obra de Deus, só quem faz é Deus. Todos nós, pastores, missionários, líderes de ministério, de célula, somos apenas cooperadores com Deus. A graça de Deus nos capacita a isto, após termos sido alcançados por esta maravilhosa graça, por intermédio dela, desse mesmo Deus, Ele nos capacita a fazer a obra que nos entrega. Que obra? A obra da pregação, a obra do discipulado, a obra do louvor, a obra do cuidado do necessitado, a obra do cuidado com as crianças, a obra que tem que ser feita pela igreja na terra. Amém, amado? Paulo diz na segunda carta que eu li agora há pouco, eu falei, segundo Coríntios 2, 9, 8, assim: Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você é feito ministro dessa nova aliança, ministra dessa nova aliança. Trabalhe para o Senhor com ela em nome de Jesus. Jesus também nos deu, autoridade no discipulado. Ele deu-nos autoridade para pisar serpentes, para anunciar a palavra, para repreender o demônio,
para curar enfermos. Então precisamos saber disso, que Ele nos essa graça de Deus nos capacita. Em 1 Coríntios 15, 10, nós lemos Paulo mostrando a máxima dessa autoridade, quando ele fala assim para nós, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para sempre comigo não foi vã. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Alguém pergunta a mim, como é que você consegue chegar aos 47 anos de ministério, assim, ainda com vontade de ficar, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer a obra do Senhor? Eu falo, não foi eu, foi a graça de Deus, porque foi mesmo. Se for dependesse de mim, eu não chegaria aqui. E é assim que Deus faz. O que acontece na obra de Deus é fruto da graça de Deus na sua vida. Você crê nisso? Amém? Quarto benefício da graça de Deus que eu propus trazer para você nessa noite. A graça de Deus nos torna participante das promessas feitas aos patriarcas. Como assim, pastor? Sim, Deus fez promessas lá no passado para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Josué, para tantos outros. Essas promessas feitas a eles era para levá-los à terra de Canaã, à terra prometida. E para nós, para nos levá-los à nova Canaã, à terra prometida, nova Canaã, que é a glória eterna. Portanto, amado, nós também fazemos parte desta preciosa promessa. Amém? Era para eles, é para você, que nós somos o novo Israel de Deus, a continuidade do povo de Deus aqui na terra. E a graça de Deus, que nos outorga o privilégio, isso é, prova que não fomos nós que tomamos, nós não merecedores dos benefícios de Deus, mas sim a sua infinita e grande misericórdia revelada na graça que está em Cristo, é que nos capacita. Eu não tenho mérito, eu não ganho porque mereço. Os meus méritos eu ganho porque Jesus conquistou esses méritos na cruz por mim. Então você tem que sempre lembrar isso. Eu tenho perdão de pecado, não é porque eu sou bonzinho, é porque Jesus conquistou na cruz esse mérito. Eu tenho promessas de que eu vou morar na glória, não é porque eu sou bonzinho e perfeito, é porque Jesus conquistou esses méritos na cruz. Eu tenho promessa de que eu vou ter um lar nos céus, é porque Jesus conquistou por mim isto. Amém, amado? Viva assim esse mérito que Deus deu da graça. E o quinto benefício que eu quero destacar nessa noite, tá? A graça de Deus é a salvação. Esse é o grande, maior benefício, salvação. Você diria assim, pastor, salvação de quê? Eu tenho uma boa casa, um bom carro, um bom diploma, estou casado, estou feliz, estou tranquilo, trabalhando, ganho meu salário, não estou perdido. Que salvação é essa? Ah, meu amado, é a salvação da qual a humanidade vai clamar por ela quando a trombeta tocar. Quando o anjo chegar para reunir o povo de Deus e levar para a glória, muita gente vai gritar, vai correr e não vai encontrar mais. A salvação de Deus para nós, Este é um dos benefícios maior, para nós. Revela o caráter da graça. Esse versículo fala, pois pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é a fonte de toda a salvação, mas a fé é o meio dessa salvação. Hoje eu tive a alegria de batizar várias pessoas ali na Clínica Estilo, onde sempre a gente batiza, e é maravilhoso perceber que essa graça salvadora alcança pessoas, como testemunho lindo das irmãs aqui, especialmente da garotinha, vendo que Deus alcança a pessoa em todas as idades, desde criança a ancião. A graça de Deus é tremenda. É preciso saber disso. Eu disse para eles lá, se chegasse alguém lá na hora e falasse assim, pastor, eu achei tão bonito o batismo, que o cristiano batizasse agora. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Ele falava, eu quero ir para o céu, quero batizar agora, mas não quero ser membro da igreja.
Também não dá. Não podemos brincar com isso, amado. Jesus disse para os discípulos, na última semana dele ir para o céu: eu estabelecerei a minha empresa. Foi isso que ele falou? Estabelecerei a minha loja. Não. Eu estabelecerei a minha igreja. Eu estabelecerei a minha igreja. Não foi criada pelo Papa, nem por bispo, nem por decreto, nem por concílio. Foi o Jesus. Estabelecerei a minha igreja. E tem mais. As portas do inferno podem levantar contra ela o tempo todo, que ela não prevalecerá. Amém, igreja? Então, a igreja vai estar se vencendo. A igreja de Jesus. E eu vou dar as chaves do reino do céu para essa igreja. Não é chave física. Chaves como o poder para curar enfermo, o poder para libertar de forças demoníacas, o poder para pregar o evangelho, o poder para anunciar a Cristo, o poder para ministrar nas vidas. São chaves que ele vai dando, que só a igreja pode dar. Então não esqueça disso, amado. A igreja foi criada por Jesus, estabelecida por Jesus, começada com 12, de 12 foi para o cenáculo com cerca de 115, quase 120, dali naquele dia quase 3.000 converteram, mas quase 3.000 com 120, pode ter certeza que a igreja de Jesus começou no dia de Pentecostes com 3.000 pessoas, dali para frente, ninguém mais parou a igreja. Tem um hino muito lindo que nós cantamos aqui, né? O Coliseu não parou a igreja, o Império Romano não parou a igreja, o governo brasileiro não parará a igreja, a perseguição contra a igreja não parará a igreja, amado. Se a igreja for fiel, viver debaixo dessa graça dele, nada para a igreja, nada para a igreja. Então o quinto benefício é a salvação. Salvação de quê? Da condenação eterna, salvação da perdição eterna, salvação do resultado de uma vida de pecado. Você é salvo disso, salvo do poder do pecado, salvo da condenação do pecado, salvo do assédio do pecado, salvo do resultado do pecado que vai te conduzir ao inferno. Quando você é salvo disso, e a graça de Deus nos salvou. Portanto, querido, fica aí. O texto que lemos em Tito, no início, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. A salvação é, portanto, um presente imerecido de Deus. A única coisa que temos para oferecer a Deus no processo da nossa salvação são nosso arrependimento, nossa confissão de pecado e a nossa fé. Amém, amado? Mas ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Não somos capazes de salvar nós mesmos. Não adianta as religiões orientais que vêm com esse papo de meditação transcendental. Vez por outra eu vejo crente que acha que rede social é terra de ninguém, mas não é terra de ninguém. Ali tem controle muito, sim, né? Até crente compartilhando baboseira de budismo, baboseira de espiritismo, baboseira de hinduísmo, né? Falando em meditação transcendental como solução para a alma. Não tem solução para a alma a não ser em Cristo Jesus. Amém, amado? Não tem. Não há meditação transcendental nenhuma que vai fazer isso, nenhuma reencarnação que não existe. Foi uma balela inventada por Satanás para desviar mais o ser humano. É preciso que a gente busque a salvação em Cristo Jesus, né? A nossa salvação vem não por obras. Se fosse por obra, misericórdia dos pobres, coitado dele, como é que eles iam fazer obra? Morreria sem salvação. Não é por obra, nem por merecimento. Senão, como ela fala assim, eu mereço mais, trabalhei mais. É maravilhoso ver o apóstolo Paulo, amado. Eu, quando chegar no céu, quero dar um abraço nesse homem. Olha o que ele fala no final da vida dele. O cara, chamar de cara, essa não é liberdade de irmão, né? Ele chega no final da vida dele, depois de ter plantado praticamente todas as igrejas do Novo Testamento, depois de ter evangelizado praticamente todos os livros do Novo Testamento,
Depois de ter discipulado essa turma, preparado eles, feito tudo isso, e escrito 2/3 do Novo Testamento, ele fala assim: olha, eu não julgo que eu alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, né? Eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo, que é a minha salvação. Amém, amado? Ele fala: dos pecadores, eu sou o maior. O maior. Então, amados, que a gente possa entender isso. Nós não temos mérito nenhum para a salvação. Nosso mérito foi conquistado, volto a repetir, por Jesus. Então, a nossa salvação não é por mérito nem por obra, ela é unicamente pela fé em Cristo Jesus. No reino de Deus, não há lugar para a autossalvação. Hoje é um modismo terrível. Meu filho fez mestrado e doutorado em cima de uma tese chamada os desigrejados, que é um fenômeno triste que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil, de pessoas que se acham melhor do que a igreja de Jesus. Ele pode ser um cristão independente de onde for. Amado, quero dizer uma coisa para você. Você ser um crente sozinho pode até ser, mas igreja de Jesus você só será junto com outro irmão. Amém? Em Jesus eu nunca vi o texto da Bíblia que quando o anjo voltar a buscar, ele vem buscar a igreja de Jesus. A igreja precisa estar unida. Quando você vai para Atos 2, 42 a 47, guarda esse versículo, como viviam os cristãos primitivos, diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina? Apóstolo não tinha doutrina nenhuma. Eles apenas pregavam a doutrina de Jesus. Perseverava na doutrina, perseverava na oração, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão de casa em casa. Tudo era comum a eles, nada pertencia a um só, tudo pertencia a todos. Havia uma unidade entre aquele povo. Eles reuniam todas as semanas em pequenos grupos, como igreja do Senhor. Porque entenderam uma coisa: igreja do Senhor tem que estar junta. Amém, amado? Quando está junto, vai ter problema. Imagina na arca de Noé, você estaria lá 150 dias ali dentro, o fedor que foi com a junção de ovelhas junto. Mas foi uma maravilha, porque ali havia uma coisa: ali dentro havia vida. Onde há vida, pode haver até imperfeição, mas há vida. Não esqueça disso, a igreja do Senhor. Quer concluir essa palavra para nós orarmos ao Senhor? A palavra do Senhor na Bíblia aparece aproximadamente na Bíblia 150 vezes a palavra graça, referindo-se à graça salvadora de Deus. Deus sempre preocupou com isso. Segue o conselho de Pedro em sua segunda epístola, quando ele diz: antes crescei na graça que está e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça. Crente precisa crescer na graça. Um dos textos que lemos hoje no batismo de manhã foi 1 João 2, 8 a 14. Vai ler lá. Quando João fala assim: filhinhos, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo. Pasme, você não está referindo a criança, não está referindo aos adolescentes, nem está referindo a mim, pai, não. Aquilo ali é uma linguagem altamente espiritual, que quer dizer filhinhos na fé espiritualmente. Todas as pessoas que chegam na igreja, são recebidos como membro agora, são os filhinhos na fé. Todos os jovens são aqueles crentes que já estão: eu vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido o maligno. São crentes que são fortes na fé, têm vencido o maligno, para ajudar os filhinhos. Mas ele fala também para os pais: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde a fundação do mundo. Os pais são aqueles crentes discipuladores, de caráter santo, de caráter reto, pronto a discipular
os jovens e os filhinhos. Uma igreja que não tem os pais, os jovens e os filhinhos, ela tende a atrofiar. Não perca de vista isso. Eu morei 3 anos nos Estados Unidos, uma coisa que me assustava nas igrejas quando ia lá, é ver que aquelas igrejas não tinham filhinhos, nem jovens na fé. Só tinha ancião na fé, nem pais era ancião. Então fica o alerta, não deixa a igreja perder de vista que ela precisa ter filhinhos na fé. E filhinhos só tem quando ela vai lá fora anunciar a graça de Deus, quando ela vai lá fora pregar a graça de Deus, quando ela vai lá fora viver essa graça de Deus, para atrair as pessoas para Cristo Jesus. Eu não atraio ninguém porque a igreja metodista é bonita, é confortável. Não, eu atraio para Cristo Jesus. Amém? Então fica aí essa palavra: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Há crente que fica na igreja a vida inteira e não cresce na graça. Quer dizer, os irmãos, que não assuste. A nossa igreja aqui tem 12 anos, mas tem crente aqui já tem 20, 30 anos que é crente. Quem tem aproximadamente isso aí, mais de 10 anos como é crente metodista, olha, muita gente boa como eu. Então aprenda isso. Devemos nos dispor a amar e adorar a Deus maravilhoso, através de seu Filho, que tem feito triunfar sobre as aflições, pois, para mim, por certo, que a aflição desse tempo presente não pode comparar com a glória que nos está a ser revelada. Guarde isso, Romanos 8,18. A aflição que você vive agora não está na sua mente para revelar as glórias que Deus tem para você. Ou seja, Deus tem coisas tremendas para revelar ainda, que não revelou a você, que virá para você. Quem crê nisso pode dizer amém? Tomemos, pois, a iniciativa de anunciar que em Cristo Jesus há solução para o problema da humanidade. Há solução. Mais do que isto, há vida abundante, há vida eterna, há vida para todos. Amém, amado? Todos esses benefícios são concedidos a nós gratuitamente, se estivermos em Cristo Jesus e não no pecado. Estiver em Cristo, esses benefícios são para você. Agora, se você estiver no pecado, meu irmão, e não quiser mudar, vai ser difícil gozar desses benefícios. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amado, aguarde Jesus voltar, porque coisas preciosas, maravilhosas estão por vir. Mas pastor, minha vida é tão boa aqui, pastor, para que ir para lá? Meu irmão, você não pode comparar a beleza, a grandeza, a maravilha que é estar lá. Isso aqui não é nada, nada neste mundo. Portanto, queridos, fica aí a palavra do Senhor para nós. Apresentei a você esses 5 benefícios da graça de Deus, mas há muitos outros benefícios a serem revelados. Aliás, o João, quando termina o seu livro, fala assim: Jesus realizou muitos outros milagres, não estão escritos aqui. Se fôssemos escrever tudo que ele realizou, o mar teria que se desfazer em tinta, o céu em papel, para descrever todo o amor de Deus para nós. Então, amado, Deus tem feito coisas tremendas.